Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à entrevista do Imagens Cast dessa sexta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes da gente começar a trocar uma ideia com o nosso ilustre convidado, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, já deixa o like, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o trabalho do canal via Pix e considere se tornar membro do canal, o link para você virar membro está aqui na descrição. Nosso convidado é um dos melhores guitarristas do país e eu estava falando para ele que eu já li muitas das dicas dele de guitarra em revistas de guitarra como a Cover Guitarra, Guitar Player, e ele está lançando o seu novo disco e eu estou tendo o prazer de falar com o grande Silas Fernandes, que está lançando o disco Carbon Purge Acceleration. Silas, um prazer ter você aqui, meu amigo. Como é que você tá? Pô, mano, obrigado, velho. Obrigado pelo convite e, sou super feliz de estar aqui trocando ideia com você e poder falar um pouco de tudo aí pra galera. Sempre assisto meus amigos aí, já vi o Andreoli, já vi uma galera que é tudo amigo meu, né? Bacana. Legal estar aqui também, né? Que legal, cara. Prazer é meu. E vamos começar já falando sobre o tema que tá quente, porque você lançou o Carbon Purge Acceleration, Uhum. que, explica pra gente, ele é um EP? Eu li que ele é um EP, ou ele Ele é é um um full EP. length? E o que você pode falar sobre esse lançamento, para Ele, quem ainda não escutou? ele tem 6 músicas e é um disco que foi gravado meio com calma, assim, tipo, os dois primeiros singles, o primeiro single eu lancei em 2022, que é o Heavy Droids. E o outro eu lancei em 2024, eu acho, agora não estou lembrando, que é o Escape to the Reality Room, que é o segundo. Aí eu não pus mais nenhum single. Aí em 2024 para 2025 eu terminei o álbum todo, né? Mas eu primeiro lancei essas duas músicas antes. Aí essas músicas estão no EP. Aí o resto eu terminei de gravar de 2024 para 2025. 6 músicas. Basicamente é isso. E eu escolhi 6 músicas, cara, porque assim, eu acho que LP hoje, para você conseguir fazer os caras ouvirem um LP inteiro, é uma realidade bem diferente, né? Por causa dos streaming e tudo mais, a não ser quem é muito, muito, muito fã. Mas assim, eu achei que, sabe, aquele negócio de. Eu já tinha várias composições, aí, assim, tipo, que não estavam terminadas, mas aí eu escolhi as que eu achava mais legal e coloquei dentro do EP. Tinha mais músicas semi-prontas, mas eu descartei, porque, sei lá, é um critério que eu uso assim. Se não é uma coisa que eu sinto que vai acrescentar alguma coisa diferente, eu acabo tirando. Tipo, eu tô fazendo um negócio muito já que já foi feito, então eu nem uso, saca? Ou então eu acabo usando para o meu canal, para fazer uma demonstração de um produto, alguma coisa desse tipo. Muito bom. E gostaria que você falasse um pouco mais sobre o processo de composição de cada uma das músicas, porque como você falou, você lançou primeiro 2 singles e depois você terminou de gravar as outras músicas. Essas músicas já existiam? Você fez depois de lançar os 2 singles? Como é que foi o processo de composição? As músicas tinham ideias, né? Ideias mal acabadas, ou um riff, ou alguma coisa assim. Aí, depois que eu decidi que seriam essas músicas, eu falei, eu gosto disso, eu vou em frente com isso. Então, tem inclusive músicas que teve versões diferentes e tal. E o processo de composição, cara, para mim, o disco acabou tendo, acho que é importante falar disso, acabou tendo um lance meio conceitual, né? Um lance meio conceitual. Então, assim, a parte visual, para mim, ela é muito importante, porque toda vez que eu ouço alguma coisa, não sei porquê, eu visualizo coisas, visualizo cenas, visualizo imagens, entendeu? Se é minha música ou música de qualquer um, sempre me passa uma impressão de ambiente, uma impressão de, ah, obviamente, sentimento, mas assim, sempre tem um link visual para mim. E às vezes, cara, é uma coisa que meio que me ajuda. Só para você ter ideia, a capa do disco foi escolhida antes das músicas estarem prontas. Eu comprei de um artista dinamarquês essa arte da capa do Olha. disco. ah, Faz o quê? Foi em 2020 para 21, cara, que eu tenho já a capa do disco. Eu só não tinha o nome, mas assim, o conceito da ideia. Então a capa do disco acabou dando a tônica para os nomes das músicas
e acabou meio que me direcionando também sonoramente, entendeu? Porque uma coisa esbarra na outra, aí você fica, né? E o tema sempre é meio ficção científica, a relação homem-máquina. Eu sou muito fã de Fear Factory, muito, muito fã, né? Então, assim, isso é uma coisa que. E muito fã de ficção científica, então é uma coisa que acabou rolando. Você pegar o disco anterior a esse, que chama Improve, já tem bastante isso, inclusive tem referências de. Tem uma música chamada The Demon Call Algorithm, tem até o vídeo, que é uma discussão, não é uma discussão porque não tem letra, né? Mas já é uma reflexãozinha em cima de algoritmo de rede social, isso em 2018, né? É uma coisa que eu sempre estou estudando, eu sempre sou um curioso, um entusiasta desse assunto, de saber como essas coisas todas acontecem, enfim. Então acabou meio que uma coisa puxa a outra, sabe? Obviamente, sim, o riff, o groove, essas coisas, tudo é quando você está sentado tocando, né? Sim. Aí rola. Heavy Droid foi o primeiro single justamente para enfatizar essa questão de ser um disco conceitual, mais voltado para questões como tecnologia, inteligência artificial, porque é uma música que sonoramente passa essa ambiência. Foi proposital isso? Sim, total. Total, porque. E é engraçado, bicho, porque quando eu comecei a compor o riff, que é uma guitarra, que é guitarra de 7 cordas, tal, com o cisão em drop lá bemol, porque minha Razão. guitarra tá inteira, meio tom abaixo, então assim, a música em lá bemol é super pesadona, né? E a hora que eu fiz o riff assim, a primeira coisa que veio, que eu te falei de imagem, a coisa que veio na minha cabeça era um robô muito pesado, saca? Grande. Só que acabou virando uma metáfora, né? Mas assim, a sonoridade, quando eu pus tudo junto a primeira vez com batera, tudo e com baixo, dentro do estúdio, eu falei, nossa, meu, parece que tem um troço andando, né? Meio torto, meio, porque a música é em 7x4. Então, assim, esse lance do visual é impressionante, cara. É sempre uma coisa linkada à sonoridade para mim, às vezes do timbre, é tudo isso. Então, assim, a Heavy Droids acabou virando uma metáfora em relação à inteligência artificial, o perigo da inteligência artificial e etc. E extrapolando mais para aquela coisa de ficção científica do Eu Robô, do Matrix, entendeu? Desse tipo de filme. Ah, tem um filme de ficção que eu amo, que é um anime que chama Ghost in the Shell, não sei se você conhece. Sim, claro. Então, assim, é esqueci qual que era a pergunta, mano. Da Heavy Droid. Ah, sim, o Heavy Droids foi nesse caminho, aí virou uma metáfora para falar disso. Inclusive, na abertura do vídeo os quotes, né? Tem como é que fala isso em Uhum. português? As citações. As citações de gente como Elon Musk, o Stephen Hawking, esqueci o nome dele, o cara da Microsoft, O Steve Jobs? Não, o Bill né, Gates? Bill Gates, todo mundo, isso. Imagina, esses quotes, essas citações que eles fizeram em revistas especializadas em tecnologia foram feitas em talvez 2013, 2010, há muito tempo atrás. Então, você tem as citações no começo do vídeo, né? Tem cara, esqueci o nome do cara de novo. Bill Gates? Bill Gates, o Bill Gates diz o seguinte lá, ele fala, a inteligência artificial é tão promissora e tão perigosa quanto a energia nuclear. O Elon Musk fala assim, olha, usar a inteligência artificial muito cedo, alguma coisa desse tipo, ou liberar a inteligência artificial é como invocar o demônio. Aí você tem o Stephen Hawking falando uma outra coisa agora que eu não lembro, mas assim, muita gente falando do perigo. Obviamente que o perigo não é imediato, né? Mas assim, a gente já está tendo bastante problema dentro dessa seara, entendeu? Só que como você tem um mundo muito complexo, com muita informação, às vezes você não está dentro daquela bolha, mas é só você ver a tensão geral que está no mundo inteiro, todas as catástrofes que estão acontecendo, a morte do Charlie Kirk, né? Tudo isso é em função de algoritmos de rede social, tudo isso não tem muita regra, meio terra de ninguém, saca? Isso me assusta um pouco. Então o Heavy Droids acabou indo nesse caminho aí.
saca? Muito bom. Cara, queria que você falasse um pouco sobre mais duas músicas em particular desse disco. A faixa que abre o disco se chama Earth Was Boring. E, bicho, o riff inicial dela é animal, assim. É meio que certeiro. Foi um negócio que você pensou, pô, quero começar com essa música, porque o riff dessa música aqui, o começo, eu acho que não tem como a galera não curtir. Não, cara, foi uma música que, assim, tipo, eu mostrei, obviamente, para alguns amigos, para minhas filhas, tal, não sei o quê, a hora que tava pronto o disco, e, assim, todo mundo gostou muito dessa música. E eu falei, pô, eu acho que essa música vai ser a música que eu vou trabalhar. Não sei se você assistiu o vídeo, você assistiu o vídeo? Não. Tem um Da Earth Was Boring, videoclipe, não. tem um vídeo. O vídeo ficou bem legal. É, cara, a inspiração dessa música, não sei se a Calara conseguiu sacar, mas é o figura lá do videogame, o produtor. Pô, eu sou uma fã do cara, que Kojima? fez. Não, 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 que fez a trilha sonora do. Eu não sei o que tá acontecendo com a minha cabeça, não tô lembrando o nome das pessoas. O cara que fez a trilha sonora do Doom. Mick Gordon. O Mick Gordon fez. Meu, a trilha sonora do Doom é muito famosa, né? Tanto é que o cara gerou um estilo. Ele foi convidado, inclusive, para produzir disco de banda como Montrose White nos Estados Unidos, enfim. Virou um subestilo, né, cara? E, meu, eu acho do caralho, né, cara? E assim, esse riff é muito meio que na praia do Doom, da trilha sonora do game. Mas assim, é só o riff, né? Mas é completamente diferente. Mas o que eu achei mais legal é o seguinte: é baseado nesse groove das coisas do Doom, mas o riff ninguém fala assim, ah, parece. Não, não parece, é diferente. E aí eu fiquei muito feliz, né, cara? Foi assim que pintou esse riff. Mas posso confessar uma coisa? Eu não sei se Por eu favor. deveria, mas eu vou confessar uma coisa. O riff dessa música nasceu quando eu peguei uma. Se você ouvir essa música, pode ser que você consiga entender a similaridade. Tem uma música do Mick Gordon, do Doom, que chama Everything They Fear, It's You. Everything They Fear, It's You. Eu Sabe o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu amava esse riff. Eu falei, nossa, esse riff é muito foda, cara. Aí eu ouvi esse riff, aí eu achei um cara tocando só bateria isolada. Aí o que eu fiz? Eu copiei o groove de bateria e fiz o meu riff em cima sem escutar mais. Entendeu? O groove de bateria não é o mesmo, é diferente. Mas assim, eu me baseei no groove de bateria desse riff do Doom. Foi aí que nasceu essa música. Essa é a minha confissão. Aí depois foi assim, é só um trechinho pequeno de bateria que tem o mesmo bumbo, a mesma levada, sabe? Que me inspirou a sair com esse riff. Pô, cara, Foi isso aí. sensacional. Sensacional. Uma outra música que eu adorei, cara, é a música que fecha o disco, que se chama The Death of Synthetic Creation. E meio que é uma calmaria depois da tempestade, né? Um disco super Sim, pesado. E essa última música meio é quase que um improviso sobre ambiências de tecladeira, assim, que eu achei sim. sensacional. Qual Pô, que que foi bom, a cara. tua inspiração para essa música? Pô, ninguém tinha me falado dessa música ainda. Você não sabe como eu tô feliz. Porque eu tava achando que Adorei essa ela. música, até ontem, o disco saiu há, tipo, o quê? 3 semanas. Então não deu tempo ainda de ouvir muita opinião. Mas você tá falando disso me deixa muito feliz, porque é o seguinte, ninguém me falou muito, a não ser minha esposa, que ela gosta muito dessa música. Mas assim, o resto da galera, todo mundo tá falando do Earth Was Born, é claro, né? Tem um videoclipe, sim, tô trabalhando na música. Aí você falar é muito bom. Essa música foi assim, cara, eu lembro que em 2020 eu comprei ou antes, 2019, eu comprei um hack da Line 6 que chama Helix e encontrei um, um efeito que chama, eu não vou lembrar o efeito agora, ele é um reverb que chama particular verb, um negócio assim, ou granular, particular, é muito único o efeito. Você não vai encontrar esse efeito em lugar nenhum a não ser na Line 6. Não sei nem se eles patentearam esse efeito, mas enfim. É sensacional, cara. É um negócio que você toca uma nota, ele toca oitavas diferentes, em tempos diferentes, e ele dá uma continuidade. E teve noites e noites que eu sentava para brincar com esse efeito. Aí teve um dia que eu peguei uma guitarra de 7 cordas com essa afinação que eu te falei, e comecei a fazer só o bordão, pequenas frases, e ver como essas frases se concatenavam com todo aquele reverb gigantesco, sem uma atrapalhar a outra. Aí quando eu mudava a harmonia, então assim, foi uma brincadeira. A música está
ela foi composta a serviço do jeito que o efeito reage, entendeu? Não é uma música que eu sentei e fiz, não. A música só existe por causa do efeito. O que é muito louco, que é outro approach. Eu falei assim, pô, não tem virtuosismo nenhum, é muito simples, né? Ela não tem lenhas de guitarra, cheia de nota, não. Mas assim, ao mesmo tempo ela é desafiadora porque você precisa ficar pisando em ovos. Porque se você bate muito forte na corda, o efeito espirra para todo quanto é lugar. É, é muito legal, cara. E aí eu acabei usando esse efeito para gravar a guitarra principal, dobrei a guitarra principal, tirei esse efeito e coloquei um delay reverso que só e tem uma onda, tipo assim, eu pilotei a mixagem para esse efeito reverso aparecer só de vez em quando, nas horas que eu queria, mas é uma guitarra só, split em dois tracks, e aí com dois efeitos diferentes, que um entra só de vez em quando, e tá aí totalmente estéreo. Essa música foi escrita em função, quem mandou na composição foi o efeito, é o contrário. Não é se você compõe e põe efeito depois. O efeito me obrigou a tocar determinadas coisas. Isso é uma coisa muito louca para mim, e assim, tipo, eu fiz questão de colocar essa música, até me arrisquei, eu falei assim, puta, meu, acho que eu nunca compus nada em função de um efeito. Eu sempre que eu componho e ponho efeito depois. Não, aí não teve jeito, eu tive que tocar com o efeito. O efeito estava ditando a regra para onde eu iria, né? Que bom que você gostou, cara. Tô bem feliz. Nossa, curti demais, velho. E assim, o EP, ele une timbres bem modernos, uma variedade de timbres, inclusive, afinações baixas, bem pesado, partes bem pesadas, partes progressivas, tem Sim, uma dose de virtuosismo, só que parece que ao mesmo tempo, com tudo isso, você teve a preocupação de fazer músicas agradáveis, tipo, legais de se ouvir. Isso foi uma preocupação sua? Porque, assim, são músicas de 4, 3, 4, 5 minutos e todas elas têm tudo isso, cara. Eu fiquei impressionado com como você conseguiu mesclar os elementos e ainda assim fazer músicas agradáveis de se escutar. Foi uma preocupação e o quão difícil foi para você é, finalizar essas músicas, assim, porque eu acho que não foi muito fácil, uma vez que se você ouvir com mais atenção, você vai ver que tem muitos elementos em cada uma das músicas. sim. De novo, obrigado pelo comentário, porque eu espero que todo mundo sinta o que você sentiu, porque o objetivo era exatamente esse, cara. Eu tô extremamente impressionado com as coisas que você está falando pelo seguinte, era exatamente o que eu queria ouvir. Você está falando exatamente o que eu queria ouvir. Eu não estou mais preocupado. Eu já tive discos passados que eu queria ser o virtuoso, o cara que toca muito. Aí você começa a ficar velho, você começa a ver que tem um monte de moleque muito mais novo que toca 8 vezes mais do que você. Não por causa disso, mas assim, eu parei de buscar essa coisa de ser um guitarrista extraordinário. Eu estou mais preocupado em fazer música agradável. E música, em primeiro plano, eu não me preocupo mais se vai agradar ou não. Faço o que eu acredito que tá legal. Para ser bem sincero, é a primeira vez que eu faço um disco, cara, onde eu não tenho, que eu tenho quase preocupação zero de com quem vai ouvir. Eu estou fazendo alguma coisa que eu acredito e que eu acho que é legal. É isso aí. Nos outros discos eu sempre tinha aquele fantasma, mas o que vão pensar? Mas se eu não puser o acorde X, se eu não fizer um improviso muito cascudo, ou se eu não fizer um sei lá, se eu não tiver Um muita twistinho, né? nota, é, é, vão me julgar. Não, esse disco foi de zero. Zero. Tanto é que essa música que você falou, que é a última do disco, Sim. algum momento passou na minha cabeça, mas essa música tem virtuosismo zero. Será que a galera vai curtir? Porque as outras músicas, se você pegar Heavy Droid, se você pegar Escape the Reality Room, essas duas músicas, principalmente, tem solo pra cacete, nota pra caralho, tudo bem. Mas é natural, não é uma coisa obrigatória que eu me obriguei a pôr, saca? É uma coisa minha, é o que eu passei a vida inteira passei tocando, estudando, enfim, e aí tá ali. E foi bem honesto. Eu acho que é o disco mais honesto que eu já fiz, assim, tipo, esse é o meu quinto disco, quinto ou sexto? Quinto, né? O primeiro disco era só pensando em fritação, o segundo disco eu pirei em música eletrônica, que é o No Apology, o terceiro eu já estava meio que flertando com um monte de coisa moderna, misturando tal, mas ainda com essa preocupação de que vão pensar.
O quarto disco também. Esse é o primeiro disco que eu falo assim: ah, mano, quer saber? Eu vou ouvir o Rick Rubin, sabe o produtor? Rick Sim. Rubin. Ele falou assim: meu, você só vai fazer algo relevante se você fizer a música para você primeiro. Você precisa gostar do que você está fazendo. Porque a chance de você, é o que o Van Halen falava, né? A chance de dos outros não gostar é imensa. E pelo menos você gostou. Se ninguém gostar, mais ou menos isso. Não, mas assim, cara, eu tô feliz com a sua observação, porque era o que eu estava buscando. Eu não estava buscando impressionar, apesar de ter esses elementos de virtuosismo, mas eu estava procurando que a música fosse divertida. Exatamente o que você falou, é legal de ouvir. Eu quero que seja legal de ouvir. Eu não quero só aquele cara que pensa em guitarra. Eu tô meio cansado desse universo, entendeu? Tô muito velho já para esse universo. E se eu tiver que entrar numa trip de puta, vou tocar pra caralho. Mano, tem um monte de moleque aí que toca 1 milhão de vezes melhor que eu. Entendeu? Muito bom. Até continuando nesse gancho, aproveito para te perguntar como é que você fez para criar os solos desse disco? Foi só sentindo. Eles vieram depois das músicas compostas, e aí você foi sentindo qual que era a ambiência, o que, que a música te pedia, ou você já tinha solos montados que você simplesmente aplicou para cada uma das Não, músicas? não, não. É tudo improviso em cima do que a harmonia já existiu. Entendeu? Tipo, todos os solos mesmo, não os temas, tá? Os temas, Uhum. eles se desenvolveram também de forma improvisacional, mas os solos foi aquele negócio de sentar e ficar improvisando e achar alguns caminhos, tipo, gravar 3 trilhas com 3 solos diferentes, escolher depois as partes mais legais de cada solo, estudar eles e depois tocar. Alguns foram feitos simplesmente, tipo, muito rápido de prima, que nem a música o solo final de Earth Was Boring é um solo que, mano, eu acho que eu pensei em uma frase mais complexa, entendeu? Eu falei, eu queria fazer alguma coisa que soasse diferente, aí essa frase eu até posso, uma hora que eu estiver ouvindo, a gente pode falar qual é a frase, mas tem uma frase que eu realmente fiz um brainstorm, sabe? Tipo, sentar e falar, puta, eu queria que soasse assim, com essa técnica, tal, não sei o quê. O resto foi muito de improviso e foi, tipo, 2, 3 takes, entendeu? Só essa frase que engasopou, já sabe quando você sabe o começo, meio, fim, no meio tem uma frase que não está resolvida. Essa frase eu resolvi depois. É louco isso. Então, no final das contas, assim, os solos foram sempre as últimas coisas da música, no final. Basicamente é isso aí. Vamos lá, seguindo. Silas, algo que eu gostei bastante sobre o EP é que você utiliza bastante elementos de música eletrônica e eles se incorporam muito bem às músicas, né? É, você acha que existe meio que um tabu com música que faz com gente que faz música pesada em incorporar esses elementos de música eletrônica? E você é um cara que me parece ser bastante adepto à experimentação, certo? Uhum. Se eu acho que tem tabu, acho que depende do nicho, né? Por exemplo, se você falar com o cara que ouve Fear Factory e Rammstein, a galera ama, né? Sim. Mas assim, dentro da música de guitarrista instrumental, eu acho que existe alguma resistência, mas assim, eu acho que depende do jeito que o cara usa. Se você ouvir o segundo disco, que é o No Apologies, que é uma coisa que tem drum and bass dos anos 90, aquela coisa de eletrônica que eu caí de cabeça, né? Esse disco não agradou todo mundo, não. Ou o cara amava ou o cara odiava, entendeu? Porque eu sou muito fã de Nine Inch Nails, de Fear Factory, de um Nine Inch monte de Nails eu coisa. acho animal, cara. Eu amo Nine Inch Nails. Então, assim, tem muita influência dessas coisas. Não nesse último disco, né? Mas se tem preconceito, cara, eu não sei, porque não é um disco de música eletrônica, é um disco que tem elementos, Sim. né? De efeitos, de música eletrônica. Ah, é um disco mais de prog, né? Prog metal com elementos de música eletrônica. Eu não sei, cara, eu não sei se te responder isso, cara. Eu não. Essa discussão, ela acho que ela teve bastante mais no final dos anos 90. Depois virou uma salada, né, cara? Hoje em dia você tem muito subnicho. Então, eu não sei, sinceramente, assim, tipo, eu não tenho.
como é que chama? Dados sobre densidade de rejeição ou não rejeição, esse tipo de coisa. Eu sei que o cara que ouve, que é super fã de metal melódico, por exemplo, pode não curtir. Ou Uhum. não, né? Tem gente que é super aberta a ouvir outras coisas. Não sei, cara. É... E até um amigo meu tava falando, né? Pô, também o Earth Was Boring tem uns elementozinhos de metal melódico, né? Aqui e ali, tem meio metalcore, meio aquela coisa dos anos Uhum. 2000. Mas, enfim, na verdade, assim, o disco é um caldeirão de tudo que eu gosto numa coisa só, né? Mas Muito bom. preconceito, cara, isso é uma discussão que, assim, eu sinto no meu canal. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo, meu canal do YouTube, tô quase 100 mil inscritos. O foco do canal é tecnologia direcionada para guitarra. No meu canal, eu sinto que quando ainda falo de Black Sabbath, Metallica, Ozzy, Iron Maiden, você tem um retorno maior, entendeu? Isso me leva a crer que as pessoas, principalmente as pessoas da minha idade, são mais fechadas a novidades, entendeu? Eu acho que a galera a galera mais nova talvez seja um pouco mais aberta. Obviamente que eu estou fazendo uma generalização tosca, né? Mas assim, de uma forma geral, o montante do cara que é super fã do Iron Maiden, ou do Sabbath, ou do Ozzy, ou do Metallica, que, sabe, ou os thrash metal tradicional e não sei o quê. O cara do thrash metal tradicional, ele tende a ser um pouco mais cabeça aberta, mas o cara mais conservador, no que diz respeito ao heavy metal clássico, eu acho que esse cara pode ter alguma resistência, ele não torcer o nariz para coisa mais moderna. Tem bastante gente. Mas existe um público que curte, né? E assim, o público do canal, por exemplo, tem muita gente que ama meu trampo instrumental. Tem gente que vai lá só para ouvir as dicas e os reviews as aulas de tecnologia em relação à guitarra e tal, que ama o canal, mas não curte minha música. Tenho ciência disso. E a grande maioria, eu diria. A maioria da galera que tá no meu canal não gosta do meu trampo de música. Eles gostam do canal. Entendeu? Agora, obviamente que tem uma parcela grande do canal que gosta muito do meu trampo instrumental. E tem gente que gosta dos dois, né? Enfim, que é muito conservador, mas gosta de coisa moderna também. Eu acho que existe, sim, respondendo a sua pergunta. Existe, mas assim, não tem mais, eu não sinto, pelo menos, aquela discussão que nem tinha. Lembra nos anos 90, quando saía na Rock Brigade, que os caras falavam mal de música moderna, ou criticavam, tinha assim. Eu não sinto mais essa discussão à flor da pele mais, entendeu? Cada um tá no seu nicho e tá meio que a galera meio sossegada, né? Teve até um cara que postou uma coisa outro dia que eu dei muita risada. Vamos parar de brigar por causa de política e vamos voltar a brigar por causa de música de novo, que era mais legal. Mano, eu achei genial, porque Era mais você volta tranquilo, nos né, anos velho? 90, os caras estavam brigando por causa de música. Os cara que gostavam de new metal odiavam os moleques de heavy metal tradicional, ou de metal, ou power metal, metal melódico, enfim. Os caras de metal melódico abominavam o alterna metal, lembra? E não sei o Sim, sim. quê, ou qualquer outra coisa que fosse um pouco mais moderna. Então, assim, eu acho que isso meio que miou, cara. Não, posso crer que esteja errado. Acho que os caras continuam odiando tudo, ou amando tudo, mas assim, acho que é mais. Todo mundo, todo mundo um pouco mais quieto, talvez. Eu concordo. Aproveitando, o quanto o, o, o mundo real influencia a tua música, Silas? Porque eu acho que existe aquele músico que ele simplesmente compõe de acordo com o conhecimento musical dele. E tem aquele músico, que eu acho que é o caso do seu disco, aliás, você já confessou isso, que Sim. esse disco ele tem um conceito que é baseado no que vem acontecendo no mundo ultimamente, né? O quanto isso te influencia a sua música como um todo, não só no seu disco atual. Cara, na minha música como tudo, influencia muito, cara. Influencia muito porque, imagina, você convive. Eu sou um puta nerd. Eu gosto de ficção científica,
Eu coleciono action figure não, estátua, enfim, gosto de fantasia, ficção científica, muito mais ficção científica, terror pra caralho. Então, assim, então você está embebido nisso, plus o caos que está acontecendo no planeta, muito ligado à tecnologia, né? Porque a minha opinião é que a tecnologia ela está linkada a lucro inescrupuloso, sem muita regra, e isso geralmente dá problema, né? Sempre deu, agora vai dar mais porque está tudo muito mais rápido. Enfim, então assim influencia muito. A minha cabeça está sempre dentro desse assunto, está sempre, né? Até eu tive que dar um tempo, porque eu estava ficando muito estressado, sabe? Estava ficando meio deprê. Tipo, eu dei um tempo de ver coisas de ficção científica que tem uma crítica mais social. Eu dei um tempo que estava me fazendo mal, porque acendia uma inquietude não positiva. Meu, eu tomo remédio para ansiedade. Então, assim, eu tô querendo começar a fazer o que o Devin Townsend fez. Entendeu? Eu não consigo ainda. Eu não sei se teve uma entrevista dele que ele foi no Ola. Ele falou assim: Meu, o que você faz? Ele falou assim: Eu assisto vídeo no YouTube de gente fazendo tricô e de gatinho brincando. Por quê? Porque senão triga um monte de coisa negativa em mim. Eu procuro ficar, eu não quero ficar alienado do mundo, mas assim, eu também não quero alimentar um monte de coisa negativa. Então, eu dou um tempo, faço um jejum de notícias e de rede social durante 3 semanas, vejo alguma coisa, e aí eu volto para minha rotina de gatinhos e vídeo de tricô, porque senão isso afeta a minha música, afeta tudo. Ele quer ficar em paz. Aí ele perguntou de videogame, ele falou assim: eu comecei a jogar um videogame, começou a parecer uma lição de casa para mim, e abandonei. Então, assim, o cara tá em outro rolê, né? Eu amo o Devin Townsend. Eu também, Eu cara, acho que ele sou até fã dele. passou do limite um pouco, ultimamente. Mas, assim, eu entendo ele, cara. Porque se você vê o Devin Townsend dos anos 90, depois do Era um Steve Vai, que ele maluco tocou. Meu, no Strap Young Lad, com a banda que eu amo, de death é metal, uma. é. Né, mano, é uma coisa intensa, uma crítica sobre música, sobre gravadora, sobre crítica social. Você pega aquela música Love com um pouco de interrogação. Sim, Pô, sim. a letra é pesada, cara, não é fácil. Eu entendi o que ele quer dizer, mas não é uma coisa positiva. Ele tá fora disso. Ele parou de usar droga e ele tá em outra, cara. Ele tá vendo os gatos mano, o cara tá calmo. Você percebe que o cara tá calmo, a música dele reflete tudo isso. Então, assim, é o que eu tenho tentado fazer, mas é muito difícil, né? Mas a inquietude desse momento que nós estamos vivendo no mundo rouba muito minha brisa, mas também impulsiona a fazer o que eu fiz, talvez, né? Mas, assim, agora que acabou o disco, eu tô querendo. Meu primo veio aqui ontem e falou: Vamos assistir um filme, vamos. Eu falei: qualquer coisa que não trigue a minha como é que eu vou dizer? Não trigue, não dispare o gatilho da minha ansiedade ou do meu inconformismo com o que eu acho que está errado. Porque eu tendo a ser muito ah, Combativo. combativo contra essas coisas, e já percebi o seguinte: nós estamos num momento do planeta que ser combativo não muda porra nenhuma. Da minha opinião, não muda porra nenhuma. Se eu quero fazer alguma coisa, preciso dar um testemunho meu. E se alguém entender, tudo bem, cara. Nós estamos vivendo um momento muito, na minha opinião particular, muito negro, de uma forma geral. Inclusive para a arte, para a música, eu acho Total. muito perigoso. O advento de você colocar na mão de qualquer um a inteligência artificial para o cara compor uma música é um tiro no pé da indústria fonográfica, assim, absurdo, cara. Os caras já estão começando a pagar o preço, teve uma inundação de artista fake no Spotify, os caras tiveram que resolver o problema. Enfim, né? Tudo feito por AI, então por inteligência artificial. Eu tô bem assim descrente do futuro da arte e da música de uma forma geral, cara. Então, assim, respondendo essa pergunta afeta bastante. Eu tô tentando, inclusive, dar um tempo, porque senão eu fico doente, cara. Sou muito inconformado, saca? E, É difícil não ser inconformado hoje em dia. Eu concordo é, muito contigo. eu falei para um amigo meu esses dias, eu falei assim, olha, não importa qual é o seu lado político, isso é besteira. Qualquer pessoa, do Tom Cruise, lá em Hollywood, ao cara que mora na rua, ninguém tá bem. Você precisa ser ou muito cínico
ou tá vivendo embaixo de uma pedra para estar bem. Ninguém tá bem. Tá todo mundo ansioso, tá todo mundo frustrado, tá todo mundo é, é, todo mundo muito é, beligerante, tá todo então assim, o momento você mais um sendo beligerante não vale a pena, entendeu? Eu preciso tentar entender todos os lados e ter compaixão de todos os lados e saca? Porque senão, bicho, só piora. Nós estamos vivendo uma distopia de ficção científica mesmo, né? É Apesar isso de que mesmo. tem gente que apesar de que tem gente que está numa bolha social que não consegue entender isso, porque não faz parte da bolha dele. Você tem um oceano de informação e desinformação, um monte de ruído. Então a impressão que tá às vezes é que não tá tão ruim, mas se você der uma olhada para fora da janela, você vai ver que tá bem ruim, né? Tudo que tem acontecido e é muito ruim. É isso. Seguindo, Só o heavy metal para nos salvar. é isso. Falando em heavy metal, você chamou o Adair da Offenbach para masterizar esse trabalho, né? E como é que Sim, foi a escolha do Adair? O que você achou do trabalho dele? eu achei animal. Eu dei um trabalho do cacete para ele, bicho. Porque que acontece? Ele masterizou a primeira master, ele fez um negócio super, super moderno, porque ele viu o disco, ele falou, é por aqui. E eu falei assim, quase isso. Então, assim, teve umas... eu que produzi o disco, eu sou produtor faz um tempo, né? Então, assim, eu faço questão de produzir meus próprios discos. Eu gravei tudo, tal, enfim. E dei para ele masterizar, porque, assim, eu poderia masterizar, sim, mas eu odeio fazer esse serviço, porque a masterização, ela é para pôr sua música num patamar comercial aceitável para Spotify, para disco, para vinil e etc. Mas assim, para ter o loudness, ter a compressão necessária e não sei o quê. E geralmente a masterização é meio que uma destruição do que já está pronto, entendeu? Principalmente os dias de hoje, onde você tem essa cultura de tudo ser alto pra caralho, porque você precisa estar competitivo nos streamings e para small devices que nem celular, não sei o quê. Sim. Então, assim, isso é importante. E eu não tenho a perspicácia como produtor e a experiência mesmo para masterização nesse nível atual. Então, eu prefiro sempre delegar. Meus outros dois discos que masterizou foi o Eros, do Corsos, que é um puta produtor também, cara. Ele e o Pompeu, mano, os caras mandam muito bem, né? E quem masterizou esses dois penúltimos álbuns foram eles. E aí eu quis fazer com o Adair, cara, porque o Adair, ele tá tendo. Primeiro, ele tá trabalhando em Hollywood, ele é mais caro, óbvio, né? Eu tive que pagar em dólar. Se tivesse que Sim. fazer com Eras de novo, ia ter um resultado maravilhoso, como eu tive da outras vezes, mas ia ser muito mais barato. Mas enfim, ele é meu amigo, ele fez um preço legal, eu acabei fazendo com ele. A escolha dele, porque assim, primeiro, ele já trabalhou com o Project 46, eu já vi todos os trampos que ele fez, Tony McAlpine, ele trabalhou com um monte de gente, com Kiko Loureiro, enfim. E eu gosto do que ele faz, cara, eu confio nele, entendeu? Ele é um puta produtor, ele é um puta técnico de som. Eu falei assim, mano, masteriza pra mim, porque eu não vou mexer nessa porra. Eu quero, me mostra depois que estiver pronto. Aí a gente teve um vai e volta duas, três vezes de algumas músicas, assim, corte de frequência, sabe? Esse tipo de coisa. Aí ele chegou onde eu queria e ele chegou onde deveria também, comercialmente, porque ele falou: ó, Silas, cuidado com o small device. Celular. O cara vai ouvir isso no celular, ele precisa estar funcionando no celular. Ele não pode estar funcionando só num puta som, Sim. estéreo ou dentro do carro. Ele precisa funcionar para small devices também. Eu falei: ah, beleza, então vamos nessa. Então, assim, ele meio que cedeu de um lado e eu cedi do outro, entendeu? Porque você tem que sacrificar algumas coisas quando você masteriza. Sempre você sacrifica alguma coisa de que você fez a mixagem perfeita, você ama a mixagem, ama tudo. A masterização vai dar um boost num monte de coisa, vai comprimir, vai ficar mais alto, tá, mas ela sacrifica algumas frequências, é, algumas dinâmicas. Então, depois que você ouve o negócio pronto, no seu estúdio, no seu carro, sem a master, e depois você ouve com a master, a diferença é bem acentuada, né? É a mesma música, tudo mais assim, o impacto é outra. Mas assim, eu escolhi meio porque ele é amigo e porque ele já trabalhou com um monte de gente que eu conheço e eu conheço todos os trabalhos dele, né? E assim, eu troco ideia com ele bastante sobre produção musical, é bem legal, cara.
Então, puta, ficou. Eu diria que foi a melhor master que eu já fiz até hoje, cara. Foi com ele. Apesar de eu ter sido chato pra caralho com ele, foi a melhor master que eu fiz até hoje. Ela já faz um corte pra eu mandar pra ele, Muito bom. pra ele ficar feliz. Silas, seguinte, a partir de agora, quais são os passos para divulgar esse lançamento? Você vai fazer mais algum vídeo, algum lyric vídeo? Eu tô no Tem show Brasil, não sei se você tá marcado? sabendo, né? Eu tô no Brasil já. Cheguei no Brasil. Quando que eu cheguei? Cheguei faz 4 dias. Eu tô aqui na casa do meu irmão, inclusive. Ah, Eu, legal. vi, eu vim para uma turnê. Então, eu vou ter. Primeiro, eu vou ter um curso no Family Mob, dia 11, que vai ter, inclusive, a Vostorm e a GSB apresentando o B-Beat, que é um disparador de VS para banda, que é muito legal. Eles vão ter um palestrante falando lá. E eu vou dar um curso de produção musical dentro da técnica no Family Mob. Né? E o pessoal que se inscreveu no curso, eu acho que inclusive a primeira turma já esgotou, já estão vendendo a segunda turma, que vão ser só 2 turmas de 15 pessoas, porque o estúdio tem um espaço limitado. E eu vou abrir o disco dentro do estúdio e nós vamos falar, vou ter uns tópicos enumerados, eu vou falar desses tópicos e direcionar algumas dicas e fazer esse curso para a galera que grava em casa, em home studio, né? Vai ter um curso. Depois disso, eu vou pro dia 16 em Goiânia. Vou tocar no De Leon Pub. Vai ter um workshop lá, vai ser à noite. Vai ter umas outras bandas que vão abrir e tal. Vai ser bem legal. Vai ter a jam session. Eu vou tocar coisas do disco lá e vou fazer um workshop depois na sequência. Aí no dia 19, eu vou estar em Campinas, no School of Rock de Campinas, que vai ter um workshop lá também. E todos os links para essas coisas estão no meu site, se a galera quiser comprar ingresso e se inscrever no curso, etc. E no dia 19, né? No dia 23, eu tenho um show no Manifesto com banda. O Michel Oliveira vai tocar comigo, ele vai abrir o show. Aí nós vamos tocar uma parte de música do disco novo, músicas antigas e tal, no Manifesto. E depois disso vai ter uma banda de cover geral de rock and roll e metal que chama Almanac. Inclusive a vocalista do Almanac provavelmente vai tocar um tributo ao Ozzy com a gente, porque Ah, eu que não tive legal. oportunidade de tocar Ozzy ao vivo desde quando ele morreu. E assim, puta, eu preciso, entendeu? Eu preciso tirar o nó da garganta, saca? Então ela vai cantar com a gente uma música, não sei exatamente qual música ainda, provavelmente Crazy Train, nessa noite. Depois, o último show que eu tenho, o último workshop que eu tenho vai ser dia. Pô, cara, agora você me pegou. Eu não tenho aqui, acho que é dia 27 ou dia 26 no Rio de Janeiro. No meu site tem. Inclusive o link para comprar o ingresso, tá no Macaco Caolho, no Rio de Janeiro. Eu vou para lá fazer esse workshop. Vai ser numa casa noturna, num pub também. E esse é o plano para divulgar o disco, fazer algumas entrevistas. Eu tenho alguns podcasts meio agendados já. Mano, é isso aí. Aqui no Brasa, né? Passar um tempo aqui, porque no final das contas, 99% das pessoas que me conhecem estão aqui. Nos Estados Unidos eu tenho um canal em inglês que é novo, mas assim, minha repercussão nos Estados Unidos é quase nada. Tem uma galera que me acompanha, tá? Mas assim, é muito pequena, né? No meu outro canal. Meu outro canal tem 10 mil e quase 11 mil inscritos, então não é um canal grande que nem o do Brasil, entendeu? Lá o negócio tá meio que começando. Perfeito. E assim, claro que você acabou de lançar esse EP, mas você disse que compôs algumas músicas que não entraram no EP. Você tem um planejamento de fazer mais lançamentos no futuro? Não de disco mais, eu vou lançar só singles. Pode ser que me dê a louco um dia, mas assim, eu acho que eu tô muito velho, o mundo tá muito chato, eu não gosto do jeito que o business de música tá andando, entendeu? Então, assim, eu tô meio cansado. Talvez esse seja meu último disco instrumental, porque, mano, imagina você fazer disco instrumental sua carreira inteira e você ter um reconhecimento. Existe um reconhecimento é tão pequeno, né, cara? Então, assim, é, ah, eu provavelmente vou continuar fazendo coisas, sem sombra de dúvida, mas vai ser singles. Vou continuar fazendo show, vindo pro Brasil, tocar de vez em quando, tal, fazer workshops. Mas, assim, a pretensão é não gravar mais nenhum disco. Tipo, porque dá muito trabalho, né? Eu lancei agora CD, lancei o vinil. O vinil é muito caro, cara. Inclusive, não sei se você consegue pôr aí depois na edição.
o link para o meu site. Você pode comprar o vinil, já está disponível, pôster, o CD, ou vir em qualquer plataforma de streaming. Todos os links estão lá no site também. Então, aqui na descrição no YouTube mesmo, ó, já vem aqui na descrição que eu botei o link aqui. Você já pode conferir tudo. Tanto para conferir tudo. Quiser comprar o álbum, não quiser comprar o álbum, pode ouvir no Spotify, no Pandora, no Amazon, qualquer lugar. Então, assim, voltando ao assunto, dá um trabalho do tamanho do elefante, principalmente quando você não tem uma infraestrutura de uma banda grande, né? Então, assim, dá bastante trabalho, é caro. Viajar com equipamento hoje é complicado, é caro também. Então, assim, eu não tenho, eu não sei se eu tenho tanta energia mais com a idade que eu tenho de continuar fazendo isso de novo, mesmo porque eu tenho uma empresa nos Estados Unidos que é Electric Audio, que a gente faz pedal, a gente começou a fazer plugin, a gente começou a fazer arquivos para Kemper, para o Quadcopter, um monte de coisa, né? Tem um monte de frente à empresa. Uma empresa, meu, basicamente trabalho sozinho, eu e minha filha, e então, assim, é trabalhoso também, isso toma bastante tempo. Tem 2 canais no YouTube, então, assim, é punk equilibrar empresa, canal no YouTube, 2 canais no YouTube, mais você fazer disco, tá? Os últimos 4 meses foi uma loucura, cara. Ter que, mano, gravar vídeo pro YouTube, porque eu tenho bastante cliente, né, cara? Ao redor do mundo tem muita gente que manda equipamento para eu testar, para eu, entendeu? E pagam os vídeos são patrocinados. Muito da minha renda vem disso também. Então, assim, são várias frentes, né? E o disco, a carreira, o tocar ao vivo, para ele render alguma coisa que vale a pena, é bem complexo, né? Custa caro e o retorno às vezes não é tão bom, percebe? E com um monte de coisa no prato, você precisa priorizar, né? Sim, Então, meu total. objetivo é continuar tocando, continuar estudando e gravando coisas, mesmo produzindo bandas. Eu produzi uma banda lá na minha área que chama Ectoplasma. Os caras já lançaram um disco depois do EP, o EP não, depois da demo que eu produzi para eles, está no Spotify também. É uma banda de death metal tradicional, assim, total, cara. Gritaria, riff bem old school. Eu que produzi, gravou lá no meu estúdio e tal. Mano, demais. Eu gostaria muito de continuar isso, não do mesmo jeito que eu fazia no Brasil antigamente, que eu produzia mais, né? Mas agora nos Estados Unidos, uma hora ou outra produzir alguém que precise, porque eu não estou trabalhando como o Adair, por exemplo. O Adair está trabalhando só com isso, né? Eu posso produzir algumas coisas de alguém, assim, de bandas de amigos, esse tipo de coisa, entendeu? Nunca se sabe o futuro, mas assim, meu objetivo é mais focar, manter o meu canal, minha empresa, e de vez em quando eu lanço um single ou outro, entendeu? Porque é difícil equilibrar o lance, sim, bastante. Perfeitamente. Bom, acho que é isso, Silas. A gente conversou bastante sobre o seu novo lançamento, sobre a sua carreira, sobre a sua composição, sobre os seus planos para o futuro. Quero muito agradecer a sua presença aqui. Tu era um cara que eu queria bastante entrevistar, finalmente aconteceu essa Pô, entrevista. Para mim, um prazer obrigado, velho. enorme. Já acompanho já suas lições já há muito tempo aí, te considero um dos melhores guitarristas do país. Para mim, um prazer enorme. Curti muito o Pô, EP, de verdade. Vou obrigado, continuar velho. escutando ele esse fim de semana. E Pô, o que do tempo que caralho. passar por Tô aí, super feliz com o seu comentário sobre o EP, cara. Puta, gostei bastante do. Era exatamente o que eu tava querendo ouvir, cara. pô, É que do bom, caralho cara. isso. Que bom. Bom, tempo e espaço é seu aí, se você quiser deixar um último recado para a nossa audiência. O último recado, assim, dá um pulo no meu site, no www.silacf.com.br. Tem tudo lá que você precisa saber. É tudo lá, todos os eventos, tudo que você precisa comprar, tudo que você precisa conhecer. Tem um monte de vídeo, link para um monte de vídeo, já tem link para o meu canal. Pedir para a galera se inscrever no canal também, no Silas CF, no YouTube, que é o canal em português. O Silas Fernandes é o canal em inglês. E basicamente é isso. E, mano, eu acho que a outra coisa que eu gostaria de falar é que eu acho que o Brasil está num momento muito bom pro metal e pro rock and roll, na minha opinião, vindo de fora, assim. Quando eu saí daqui não estava tão profissa, tá bem mais profissa. Sim. Tem muito mais bar, tem muito mais lugar para tocar, é bem legal isso. Principalmente São Paulo, vai. Tô falando de São Paulo, que é o lugar que eu vivi sempre. As 2 últimas vezes que eu vi, eu fiquei bem impressionado, assim, com... Eu fui assistir o Troops of Doom, do Jairo, lá no... Jairo é mó gente fina. Fui assistir o Grande Troops Jairo. of Doom lá no Iglesias, foi do caralho, entendeu?
fui assistir na mesma noite, cara. Eu fui pro Manifesto e assisti a banda do Edu. Porra, Do cara, Edu esqueci o Falap? nome. Não, do Edu Evlarnui. Ah, o Com Sinistra? o Sinistro. Fui assistir o Sinistro, trocamos ideia com o Edu de novo. Faz um tempo que eu não via ele, viu o Nando também. Pô, é bem legal você ver assim, tipo, lances diferentes, tudo acontecendo na mesma coisa, os lugares lotados. Isso é bem legal, cara. Se você voltar nos anos 90, 80, não era assim, não. Tá bem legal a cena, eu achei. Bastante bar, fui no bar de metal novo ali, perto da Teodoro. Puta, bem legal, velho. É isso aí. Bom, pessoal, essa foi nossa entrevista com o Silas Fernandes. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o trabalho do canal via Pix, considere se tornar membro do canal, link na descrição. E aproveita e vai escutar o disco do Silas, que tá muito bom. É isso Obrigado aí. pela audiência de sempre. E é isso aí. Valeu, Falou! mano. Falou, gente.